Nas últimas semanas, um dos assuntos mais falados no rap nacional é a crise na Racha, onde os artistas da Racha, Jovem Dex, Ale, Brandão, estão tendo problemas contratuais com a empresa. E bem, isso não é uma situação exclusiva da Racha e do Jovem Dex. Vários artistas da cena trap nacional tiveram sim problemas com o contrato. Um dos mais lembrados aqui é o Menor Todd, que tinha um contrato onde ele não poderia soltar nem música sem autorização, nem fazer show sem autorização. Acabou brigando com seu empresário e acaba que ele não pode soltar músicas. Todd não lançou música porque tem problema contratual. Problema contratual é meu pai. Ou pelo menos não da maneira legal. E todas essas situações que eu já vi acontecer inúmeras vezes me faz eu refletir bastante sobre contrato com gravadoras e como que nós vê ele. Eu percebo que muitas vezes as pessoas vê essa questão contrato como se fosse um contrato trabalhista, como se você estivesse entrando para uma produtora e que você trabalhasse para a produtora. Quando não é isso, um contrato é uma questão de um acordo, e quando nós está falando de uma gravadora com um artista, é dois clientes se conversando. Um exemplo, de um lado nós temos o cliente artista. O cliente artista ele é dono da principal matéria-prima para fabricar um produto. E bem, ele precisa fabricar um produto e ele precisa vender um produto, certo? A matéria-prima que eu tô falando é a voz, para deixar claro. Então ele entra em contato com uma produtora. A produtora ela vai tentar melhorar esse produto, indicando produtores que são outros artistas que algumas vezes trabalham para a própria gravadora. E aí eles dois vão fazer esse produto, que seria a música, e a gravadora vai dar um jeito de embalar esse produto e colocar para vender. A embalagem, por exemplo, pode ser um vídeo, um videoclipe. Então os dois se conversam, então é um acordo de duas pessoas, né? Não pessoas físicas, em si uma pessoa jurídica, que é a gravadora, e uma pessoa física, que seria o cliente artista. Entendeu o que eu tô falando? Ninguém trabalha para ninguém. Enquanto o cliente artista ele tem o ingrediente principal, a matéria-prima para fabricar o produto, a gravadora vai lá e vende o produto, né? Ajuda a dar uma melhorada algumas vezes, né? E vende o produto. Então, tipo assim, o artista, o cliente artista, ele ia ter dificuldade de vender sozinho e de melhorar esse produto, enquanto a gravadora não iria ter nem produto para se vender. Mas, infelizmente, não é assim que algumas gravadoras e empresários estão vendo isso. Eles estão vendo como se fosse um contrato trabalhista, aonde o artista ele não é cliente, e sim um empregado, um funcionário. E quando você tem a perspectiva que a pessoa é sua funcionária e tem que obedecer você, você quer dar ordens a ela. E isso acaba fazendo com que alguns empresários e também produtoras acabam abusando do seu poder em cima do artista, fazendo criar algumas situações que é muito complicada para a carreira do artista, aonde acaba dando essas confusão que a maioria das vezes vem parar na internet. Mas bem, isso tudo também não isenta a responsabilidade do cliente artista, que vira e mexe acaba assinando o contrato sem pensar direito. Voltamos aqui a falar de contrato. Como eu já falei para vocês, o contrato é um acordo, né? E se baseia da força da lei para fazer cumprir o que está naquele acordo. Então, tudo que é colocado naquele contrato tem que ser cumprido. Porém, nós, eu e você, pessoa física, indivíduo único, temos muita dificuldade de enxergar cenários como aquele contrato. Então, nós enxerga cada um o que quer ver. Se eu sou uma pessoa otimista, acabo vendo sempre o copo meio cheio, eu vou olhar o contrato e ver as possibilidades de dar certo. Então, na minha cabeça, aquele contrato é bom. Mas se eu sou uma pessoa pessimista, acabo vendo sempre o lado ruim, sempre o copo meio vazio, eu vou olhar aquele contrato e vou ver as falhas, né? Os pontos negativos, imaginar cenários onde aquele contrato ia dar ruim. Então, a maioria das vezes, nós assinamos esse contrato com emoção e não com uma lógica.
Então a emoção ela vai muito do momento que você tá. Por exemplo, você vai se casar, então você vai pedir uma pessoa em casamento ou namoro. E tipo assim, a sensação que você tá na hora conta muito. Se você tá feliz com essa pessoa no momento, você vai imaginar mais cenários felizes. E se você tá triste com essa pessoa, chateada, alguma coisa, você vai pensar em mais momentos assim, né? Então, tipo assim, não é muito feito com a lógica. Isso vale também para contrato de trabalho. Então, o que eu tô falando é, nós, seres humanos, assinamos o contrato com o imaginário futuro, agindo por emoção. E vai por mim, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas quando o contrato é sobre você, você se coloca muito dentro da questão e acaba agindo sim por emoção. Qual que é a situação que pode ajudar isso, né? Como se coloca a lógica? Contratando outras pessoas terceira situação. E é óbvio, uma das pessoas que tem que estar com você com toda a certeza do mundo é o advogado. Porque o advogado, ele entende contrato, né? Então ele entende como que vai ser lido pelo juiz esse contrato. Ele entende os termos, ele entende cada palavra, ele entende as letras miúdas. Então ele é o cara que vai colocar um pouco de lógica na sua vida para você analisar melhor. Lembrando, o advogado ele é advogado. O advogado ele não é artista. Então, mesmo que o advogado vai explicar para você, você ainda vai precisar de outras pessoas, pode ser até amigos, mas ainda assim amigos ele pega um pouco da sua emoção, porque ele te conhece, ele viu você crescer, ele fica feliz por você, então ele fica um pouco emocionado. Mas ainda assim é uma mente a mais, né? Uma mente a mais que consegue colocar o pé no chão. Então, isso é o básico que você precisa na hora de assinar o contrato. Um advogado e uma pessoa próxima de confiança e de preferência uma pessoa que haja bastante pela lógica, saca? Uma pessoa pé no chão. Senão você vai chamar uma pessoa, um amigo que é emocionado e ele vai te ajudar a fazer uma escolha ruim. E bem, por que eu tô falando isso? Porque eu sei que a maioria das pessoas que me segue aqui, uma boa parte, quer ser artista, quer ser cantor. E a maioria, como não tem estrutura, né, veio também de baixo, não entende muito bem. Algumas vezes vai ter até dificuldade na hora de chamar um advogado, mas isso eu peço para você fazer uma boa escolha, tem que ter um advogado. E outra coisa, desconfie da proposta se ela tiver um período curto. Se a pessoa quer que você assine um contrato em menos de um dia, desconfie, porque um dia não dá para você analisar. E lembrando, isso mexe com você, né? Um contrato vai colocar uma pressão enorme em você. Então você vai estar pensando que aquele contrato vai poder mudar a sua vida, e como você vai ter um período muito curto, a sua cabeça vai estar cheia, confusa, você não vai conseguir pensar direito, e é nessa hora que você acaba assinando um contrato que não deveria. Então, sempre analise com cuidado, analise em outros horários, né? Um horário que você esteja um pouco mais relaxado é melhor para analisar com uma precisão melhor. E bem, sempre que precisar, peça mais tempo, porque o tempo é importante. É uma escolha que vai mudar a sua vida, dependendo do caso. E lembre-se sempre, algumas vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Bem, esse é um novo quadro do canal. Eu criei ele pensando em ele ser um quadro fixo, né, rotineiro aqui do canal. Porém, depende muito da audiência, da entrega que esse vídeo vai ter. Então, é meio que um teste, então depende muito de vocês comentar para me saber, depende muito do like e até do compartilhamento. E eu também quero deixar claro que o canal vai estar passando por uma fase mais experimental. Vai experimentar mais coisas, vai ter novos quadros, vai ter coisas antigas, né? Quadros antigos que vai voltar, mas de uma nova maneira, né? Uma nova reformulação para nós testar bastante coisa aqui. O canal está precisando disso nesse momento e eu só consigo fazer isso com o apoio dos meus membros. Não tanto pela questão financeira, mas sim pela questão psicológica. Saber que tem membros comigo faz com que eu me preocupe menos com o julgamento de terceiros e me importe em agradar esses membros. Então, se só membros gostar, tá ótimo, eu fiz minha parte, eu entreguei para as pessoas que realmente curtem o canal. Então, eu já quero agradecer aqui aos membros do canal por esse quadro. E lembrando, você pode ser membro, tem alguns benefícios, sorteios, e também você pode participar dos vídeos notícias do canal. Caso você queira saber mais, tem um vídeo aparecendo aí na tela agora, ou então você clique no Seja Membro que vai estar tudo explicadinho.
beleza? Então é isso e muito obrigado a todos de verdade que assistiu até aqui. Falou!